É um prazer estar aqui hoje. Eu sou a Fátima Soares. Estou aqui hoje com o meu aluno, ex-aluno, né? Hoje, atualmente um tenente, para contar um pouquinho a história dele. A gente está aqui para bater um papo, então, com o Ilenildo, que foi um destes alunos e fez questão de vir aqui conversar um pouco comigo para contar um pouquinho a história dele, né, tenente? Hoje, tenente, hein, gente? Então, você começa lá como soldado, vai subindo e a história começou por aí. Ele só não foi o segundo lugar. Por quê? Qual lugar que você foi, Lenildo? Eu fui o primeiro colocado. O primeiro colocado. Então, vamos lá. Conte um pouquinho dessa história para nós, Lenildo, para essas pessoas que estão aí querendo fazer concurso e para ter uma ideia de que, olha, o esforço é uma coisa que vale a pena, você tem que se dedicar. Conta o tanto que você se dedicou para nós, Lenildo. Primeiro, assim, eu quero dizer para você, Fátima, que a palavra que resume tudo é gratidão, né? Porque sou muito grato a você. Acolho. Eu aprendi bastante coisa, mas foi assim, o concurso de formação de oficiais é um concurso super disputado, e ele tem, quando fiz, nós tínhamos dois pesos, as 10 matérias tinham 100 pontos e a redação 100 pontos, ou seja, a redação era de suma importância. E escrever, todo mundo acha que escreve bem, mas na hora que vai colocar no papel existe muita dificuldade. Então, em uma situação que morava no sul de Minas Gerais, em São Lourenço, na época, eu fiquei sabendo que havia aqui em Belo Horizonte, na cidade grande, uma mulher que corrigia, que fazia, apurava as provas para entrar com recurso para os militares. E eu pensei assim, então, talvez se essa mulher pudesse me ensinar, porque se ela é a que faz a correção para fazer recursos, então é essa mulher que eu gostaria de aprender com ela. E aí fiz uma ligação, conversei com a Fátima, e toda essa parte de redação eu devo aqui à Fátima. Eu fico feliz, porque, assim, muito feliz, como você e muitos outros, a gente faz ainda, continua fazendo os recursos para as provas de concursos, as redações, mas é uma gratidão que eu acolho, aceito, acolho, porque quando eu fiz isso, eu me emociono até um pouco, porque eu queria fazer isso. A minha mãe, que hoje tem 96 anos, desculpem, eu disse a ela, eu quero ser professora. Hoje eu sou mais empresária que professora, mas não deixo ainda de corrigir redação. Desde 2000, porque 99 ainda não foi o início do curso. Porque a gente vê, não é a gratidão só de receber essa gratidão para nós, professores, mas de levar isso até onde era possível, principalmente numa época atrás. Agora tem muito mais facilidades, né? Nós estamos passando isso agora no YouTube. Então, hoje tem várias pessoas que fazem isso, né? Então, era muito mais difícil. Eu queria chegar lá, eu queria mostrar, eu queria ajudar mesmo as pessoas. E, é claro, receber. Obviamente, é claro que a gente faz um trabalho e tem o fruto desse trabalho. Quando você dá, você recebe. Claro, eu dei um trabalho, eu ofereci um trabalho, eu recebi o trabalho. Então, eu sempre tenho alunos de redação. Às vezes eu nem divulgo, mas eu sempre tenho. Porque é um prazer para mim sentar e corrigir a redação do aluno. E hoje eu posso passar um áudio, que eu não passava para você, eu passava tudo por e-mail. Aí eu falo para o aluno, minha filha! Aí eu falo que nem mãe, né? Por favor, não faça isso, você vai perder um ponto à toa. O aluno fala assim, Fátima, que bom que você falou isso. Não esqueça o título. Então, isso é gratificante, né? Então, assim... A essência não mudou, não. A essência. Porque não tinha áudio, mas estava lá escrito de vermelho lá. Eu lembro de uma redação que você escreveu assim para mim, assim, não, 0. 0, eu vi essa redação hoje, que eu tenho a redação dele, eu achei essa redação de 2011, eu estava revendo, 0, foi mesmo, que você escreveu,
Você lembra o que foi? Não lembro. Foi porque eu vi isso hoje, que eu estava revendo as suas redações. Eu imagino que eu tinha perdido. Eu pedi uma carta, costumava pedir uma carta. É isso mesmo. E ele escreveu um artigo. Falei, zero. Estava muito bem feito o artigo dele, mas ele fugiu do gênero textual. O gênero era carta. E ele escreveu um artigo de opinião. Então, lógico, infelizmente, isso na prova seria zero, como eu falo para aluno hoje. Não saio fora do tema, essa sua redação é zero. Você vai tirar zero, ela está muito boa, está muito bem escrita, mas você fugiu da temática, você não atendeu a proposta. Redações, por exemplo, da CESP, que pedem tópico, você não falou do segundo tópico, perdeu 4 pontos nesse tópico. Então, tem que ler e entender. Pois é, e agora, Ilenildo, eu só queria que você contasse um pouquinho qual que foi, assim, as suas condições antes do concurso e por que a ideia de se tornar um funcionário público, a ideia de se tornar um bombeiro? Isso já era seu? Você pensava, vou fazer um concurso? Não, eu quero ser bombeiro, né? Porque tem gente que fala assim, eu quero ser militar. Então, eu falo assim, nossa, eu não quero ser isso de jeito nenhum, eu quero ser aquilo. Conta aí para nós. A minha família toda vem de carreiras militares. Meu pai foi militar do Exército, tive alguns irmãos também no Exército. Hoje tenho cunhados, irmãos dentro da Polícia Militar. E o único bombeiro militar sou eu. Mas assim, a gente não tinha muita essa afinidade com o bombeiro, mas é uma profissão linda e dos militares é a que eu amo mais, né? E não só eu, né? O Brasil e o mundo amam os bombeiros militares. Então, a minha vontade de ser oficial naquele momento, porque eu não sei se você sabe, né, porque nós estamos nos vendo hoje, mas em 2002 eu já tinha passado num concurso público de soldado. Então eu entrei pela porta, né, de praças, e existia uma oportunidade de eu entrar pela porta de oficial, né, que é o CFO, curso de formação de oficiais. Então, em 2011 eu vou fazer aquele estudo todo com você e passar no concurso. Mas já tinha no meu coração essa chama já ardendo há muito tempo de ser militar. Qual esse sentimento que você tem em relação ao estudo, à sua carreira, a essas conquistas que você teve, né, inclusive comigo e com outras empresas também que você possa ter tido contato? Qual é esse sentimento que você tem de ter chegado e quais são também as conquistas, as outras conquistas, né? Porque a gente nunca para, né? Eu acho que parar é morrer, né? Morrer no sentido não físico, mas é morrer intelectualmente, né? Então, tem gente que morre aos 60, tem gente que morre aos 50, né? Tem gente que morre aos 100 mesmo, né? Aos 100 anos. Minha mãe tem 96, então ela ainda está com a mente, com o intelecto aí funcionando, porque ela ainda faz coisas, né? Então, acho interessante falar para as pessoas que estão nos ouvindo hoje, assim, porque há um sentimento de vitimismo, de pensar que, não, como eu não estudei em colégio particular, como eu eu sou de uma cidade pequena, eu não estou em Belo Horizonte, eu não estou em São Paulo, Rio de Janeiro, que são as grandes cidades, eles sempre querem falar assim, não, eu não consigo. E havia mesmo no meio dos meus amigos esse sentimento de, não, ser oficial é só filho de coronel, é só filho de juiz. E aí eu pensei, não, nós vamos mudar essa história, né? Havia no meu coração esse interesse e assim dava muita essa atenção a isso, de falar, se eu vou estudar, eu tenho que estudar com os melhores e da melhor forma possível. É claro que eu já tinha tentado 1 ou 2 vezes e assim sempre a gente acha que está bom. E a gente pensa que, igual eu tinha falado anteriormente, que a gente escrevendo vai sair tudo bonitinho. Mas não é bem assim. Você tem que procurar alguém especializado, alguém que possa te orientar, levar pelo caminho certo, ensinar todas as técnicas, e aí sim, a gente vai galgar um êxito, né? Praticar aquilo com qualidade. E a prática mesmo, né? Porque quando você fala passar em concurso, não é estudar somente e achar que vai passar no primeiro, da primeira vez, e desanimar. Você vai galgar uma série tem gente que faz 4, 5 vezes, mas cada vez que ele faz, ele galgou um degrau, porque ele está acima daquele que está começando agora. Eu falo para o aluno assim, você tem que estudar
até passar, não é Não. para passar, É um é aumento. até, É não um é? aumento de bagagem, né? Você aumenta a bagagem. A bagagem, Mas existem fórmulas da gente diminuir esse tempo. esse tempo. Por exemplo, você quer passar no curso CFO, por exemplo, que existe uma redação lá que é muito exigida, é vir aqui e fazer com você. Obrigada. Então tá aí o convite, hein, gente? E o que você deixa aí para quem vai fazer concurso? Porque a gente fala muito com os alunos, você deve fazer isso, faz aquilo outro, né? Usa isso, usa aquilo, usa o tempo, etc. Qual que seria assim, um conselho, vamos dizer, um conselho mesmo, ou uma forma que você diria para esse candidato que vai fazer concurso, esse hoje policial penal, soldado, militar, enfim, que você colocaria para ele uma forma que você tenha usado naquela época, 2011, e que ainda hoje perdura, que hoje é válido para os dias de hoje, mesmo com todos os zap que temos aí, né, gente? Ninguém me falou na época, né? Eu mesmo que achei interessante, porque o conteúdo era muito grande para eu estudar. Porque no CFO nós temos 11 matérias. Eu não tinha condições de ficar lendo jornais porque todo mundo na redação, as pessoas falam assim, você tem que ler muito para você ter um conteúdo, vocabulário e tudo mais. Então, eu escolhi uma pílulazinha que eu acho que é fantástica, assim, gostei demais. Sempre aconselho as pessoas que chegam perto de mim querendo saber, que é ler os editoriais, sabe? Eu escolhi um jornal, eu li a Folha de São Paulo. Então, quando a gente for ler a primeira folha da Folha de São Paulo, a gente vai ver os editoriais, que são editores que escrevem o jornal. E ali eles escrevem trechos pequenos, atuais, e da forma dissertativa também. Então, assim, aquilo era excelente. Então, eu lia uma folha, geralmente eram 6 editoriais, editores escrevendo sobre alguma coisa atual. Eu lia uma folhinha daquela por dia, uma por dia. Isso foi bom, porque se eu tivesse que ler um jornal, aquele chumaço todo, eu ia me desconcentrar, porque eu tinha matemática para fazer, eu tinha química, eu tinha biologia, eu tinha que fazer muita coisa. Então, eu foquei nos editoriais. Acho que é uma dica que é interessante, porque a gente fica muito assim no abstrato, não sei o quê, sabe? Me dá uma dica direta. Então, lê editorial. Porque eu não estou ganhando nada para estar aqui, mas a palavra gratidão, ela tem um peso para mim. Por quê? Porque eu lembro lá de algumas situações que lá no telefone, eu nem sei, Fátima, se você naquela época fazia ou não isso à distância. Só que de um lado de lá, tinha um rapaz falando assim, Fátima, faz a redação aí para mim, eu não posso estar aí, então eu te mando ela pelo e-mail, arruma um jeito de mandar. Eu não lembro como que nós combinamos, só sei que o que foi feito foi assim, eu te mandava isso por e-mail. Não, eu tinha que primeiro fazer essa redação na mão, porque você não admitia que fosse feito no computador, porque o computador já tem um redator lá que ia corrigir. Então, eu fazia isso na mão, escaneava, nem era foto no WhatsApp, porque não tinha naquele momento, mas eu escaneava, depois mandava isso para o teu e-mail, depois eu lembro que eu tinha que fazer o pagamento disso, e você fez um preço super baratinho para mim, acho que você ficou com dó de mim, fez um preço baratinho, eu anexava isso, mandava para você, depois você mandava isso corrigido para mim. Está vendo como que isso foi assim, era um trâmite que qualquer pessoa com pouca resistência ou desejo de passar, já teria desistido. Mas mesmo lá no interior, eu passei por cima disso tudo e nós íamos fazendo. E aí eu ouvi a voz lá do outro lado, né, da Fátima, porque eu não te conhecia pessoalmente, só por telefone, essa voz assim, de tipo assim, não, então eu vou fazer isso para você. Isso é o diferencial, porque nós temos hoje vários cursos que ensinam redações, mas ter a cabeça, a pessoa por detrás disso, com esse interesse de ajudar a outra pessoa, isso fez total diferença. Porque se fosse uma professora qualquer, poderia me tratar de maneira qualquer também. Mas não, você com profissionalismo, você me ensinou, me pegou na mão, me explicou. E quando eu achava que eu estava indo muito bem, você falou, não, está zero, você errou tudo. Tem que fazer assim, tem que fazer assado. Eu lembro lá, eu tenho algumas anotações lá. Até podia editar, colocar um pedacinho de uma redação lá para ver e tudo mais. Então, eu tenho assim, eu tinha o que muitos têm, que é um conteúdo, talvez, um pouco de vocabulário, mas não tinha a forma de passar, porque tem toda uma técnica. Aí a técnica você tinha, mas você tinha coisa a mais, que é o amor a essa profissão, a querer ensinar.
Isso é muito importante. Isso faz diferencial. Então, por isso que eu estou aqui hoje. Estou aqui hoje porque por gratidão, reconhecimento, as pessoas têm, vocês têm que entender a profundidade de estar aqui perto da Fátima. Eu fico assim grata e acolho, como eu já fiz, porque a gente fala assim, não, isso não foi nada. Não, foi sim, porque a gente fez realmente, muitas vezes a pessoa pensa muito só em ganhar. Obviamente, eu construí uma profissão, eu tive uma construção de vida profissional, empresarial, nesses 22 anos de empresa, em que fui muito feliz, atendi muita gente. Eu sei que tem muita gente que ora por mim, então, assim, vou orar para a Fátima, às vezes uma bolsa que você dá para um aluno. Então, essa gratidão que você tem, eu também tenho por você, de você estar aqui fazendo essa gratidão. Muitos agradecem, mandam um zap, me dão muito obrigado, foi ótimo, eu consegui passar, eu fiz aquela aula, eu fiz aquele curso. A gente fica muito feliz. Então, agradeço você também por estar aqui e convido a vocês, quem quiser, estamos aí às ordens, ainda estou nativa por muitos anos, estarei aí trabalhando, contribuindo para os distantes e os mais próximos também, tá ok?